mais um capítulo extremamente triste desta guerra. 410 cadáveres foram encontrados em regiões próximas à capital Kiev. A situação mais dramática é na cidade de Bucha, onde 280 corpos foram encontrados em valas comuns. Quem está nos acompanhando pelas redes sociais consegue ver essas imagens que são extremamente fortes. Alguns corpos estavam com pés e mãos amarrados, e o presidente Volodymyr Zelensky falou em genocídio, e outros líderes europeus também. Essas imagens geraram consternação internacional. O presidente da França, Emmanuel Macron, disse que é difícil digerir essas imagens e pediu mais sanções à Rússia, agora no carvão e no petróleo. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, falou em crime de guerra, mais um, o mesmo tom adotado por Olaf Scholz, que é o chanceler da Alemanha. O secretário-geral das Nações Unidas, o Antônio Guterres, pediu uma investigação independente, e o Ocidente promete mais sanções à Rússia, porque entende que o que está na mesa não está sendo suficiente para acabar com o massacre e também frear um pouco os avanços das tropas russas, que agora estão focadas mais ao sul e leste da Ucrânia. A cidade portuária de Mariupol é uma tragédia, restou um pouco de uma cidade lá, os bombardeios continuam, e também há muitos bombardeios em outra cidade portuária, Odessa, onde tem o maior porto da Ucrânia. A Rússia nega, afirma que essas imagens que a gente acabou de acompanhar ali nos arredores de Kiev são forjadas, foram encenadas, e inclusive o porta-voz do Kremlin deu uma entrevista coletiva hoje. Ele sempre fala com os jornalistas todas as segundas-feiras, afirmou que especialistas russos conseguiram identificar edições nesse vídeo e que esse episódio dificulta ainda mais um acordo de paz. Hoje haverá uma reunião virtual entre Rússia e Ucrânia, mas essas imagens são extremamente fortes e o Ocidente promete mais sanções à Rússia depois desse genocídio. Como é que você encena um braço decapitado, uma mão arrancada, uma cara, um rosto destruído? Eu não sei, a não ser que você contrate um especialista em efeitos especiais lá de Hollywood, mas não me parece uma situação que combine muito com o que está acontecendo na Ucrânia. Tudo, né? Negou a invasão, negou que fez um ataque químico aqui, nega ataque hackers. A Rússia sempre nega, né? Dá para acreditar num país que está prendendo os próprios cidadãos que são contra a invasão, que proíbe a imprensa de publicar a palavra guerra, né, para descrever aquilo que a gente está vendo? Enfim, esse país, esse governo, esse regime merece um voto de confiança, um regime que tem atacado sistematicamente prédios residenciais, né? Merece um voto de confiança nosso? Depois de invadir um país soberano? Pode sim, cheio de defeitos, não é uma democracia consolidada, mas é um país soberano. A gente tem de dar um voto de confiança para esse regime. Ô, Quilin, tem uma bandeira da Ucrânia aí, né? Hasteada na praça em que você está. Exatamente, eu escolhi esse ponto justamente por isso. Em vários pontos aqui do Reino Unido há bandeiras da Ucrânia em sinal de apoio, e esse é um local. E aí até por isso eu vim aqui. Aí tem aqui a bandeira, vou até sair para vocês darem uma olhada. É um pouco de suporte, né, que o Ocidente tenta dar à Ucrânia. Em várias cidades europeias acontece, né? Isso. Mais de uma, né? Tem outra lá no fundo, naquela torre. Isso, exatamente, uma igreja. Tem o olhar bem apurado, igual de um gavião, mas exatamente, bem pequenininho lá no fundo, em cima de uma igreja, torre de uma igreja. Gavião é a Sheila, sou tricas. É mesmo? Ô, Quilin, enquanto isso na Hungria, o aliado de Putin, Viktor Orbán, venceu a oposição que estava unida, né, no país, e vai continuar como primeiro-ministro da Hungria, certo? Exatamente. Pela quarta vez consecutiva ele vence a eleição na Hungria, está no poder desde 2010. Ele já teve, com esses são 5 mandatos, né? Mas ele teve um mandato antes, mas 4 vezes consecutivas, e uma oposição se uniu, né? 6 partidos, não conseguiu vencer Viktor Orbán, que vai ter 2/3 das cadeiras do parlamento. Então é uma maioria muito confortável para ele continuar comandando a Hungria, e ele, desde que assumiu o poder, diminuiu a liberdade de imprensa, colocou aliados no judiciário. É um cara que tem uma relação muito conturbada com a União Europeia. Ele disse ontem, inclusive, no discurso dele, que foi uma vitória que dava para ser vista da Lua e também de Bruxelas, né, que é onde fica o Parlamento Europeu.
e durante essa guerra na Ucrânia ele tem adotado uma postura um pouco ambígua, né? Ele até assinou as sanções por parte da União Europeia a Moscou, mas ele chama, por exemplo, o Volodymyr Zelensky de oponente. Ele tem uma relação próxima com a Rússia, ele depende também muito do gás e do petróleo que a Rússia vende para a Hungria, mas certamente é uma eleição que a União Europeia não gostou muito, né? Na questão migratória, não agora com a Ucrânia, que a Hungria recebeu mais de 500 mil de ucranianos, mas em outras crises de refugiados, a postura da Hungria era totalmente desproporcional em relação aos países do bloco europeu, e aí ele ganhou por mais uma vez a eleição na Hungria, e teve agências independentes analisando a eleição. Enfim, foi uma eleição que realmente ele teve a maioria dos votos. Que coisa. Quilin volta amanhã, aliás, volta na quarta-feira. Volta na quarta-feira? Volta na semana que vem. É Fórmula 1 de novo, Vai Quilin? pra Austrália, né? Vou pra Melbourne. Então Fórmula sai 1 hoje. de novo. A Austrália é muito louco, né? Você sai na terça, chega na sexta. Aí quando você volta, você sai na segunda, chega no domingo. Exato. Não, são 27 horas de voo, mais uma viagem aí. A pessoa que tá mais rezando pra Mariana Becker se recuperar é a minha esposa. Ah, com certeza. Posso imaginar. Nossa 27 horas de voo. Killing, boa viagem. Mas você não, né, Quilin? Porque cobrir Fórmula 1 é mó barato, especialmente quando o país é distante, é um país que a gente não iria, né, normalmente, não encararia uma classe econômica. Exatamente. Pelo menos é por um bom motivo que eu tô tendo um clima um pouco hostil dentro de casa, né? E pelo menos dá pra dormir uma noite completa num hotel, né? Sem filho chorando. Numa cama boa lá no Four Seasons de Melbourne.